Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Pode Incluir Podcast, esse espaço para dar voz às pessoas com deficiência, famílias atípicas e trazer também diferentes profissionais, diferentes áreas de atuação, empresa, para juntos construirmos uma sociedade mais inclusiva. E antes de apresentar o convidado desse episódio, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se a inclusão é garantida por lei, por que hoje ainda algumas escolas, elas escolhem, né, trazer essa lei para dentro dessas instituições? Então, hoje eu quero apresentar um super convidado, ele que é advogado, tem atuação, uma ampla experiência na área do previdenciário, direito de família, sindical, atualmente foi eleito conselheiro da OAB Subseção Arapiraca. Mas é claro que eu não vou apresentá-lo, eu vou deixar ele se apresentar e eu sei que ele vai responder essa pergunta e tantas outras que estaremos aqui trazendo para vocês. Seja bem-vindo, doutor Edinaldo. Muito obrigada pelo aceite do convite. Estou muito feliz e eu sei que a sua contribuição será muito valiosa para o Pode Incluir, até porque temos aqui famílias nos acompanhando, gestores escolares, profissionais de diferentes áreas, e esse tema que vamos estar discutindo aqui é muito importante e é um despertar também, né, de consciência para que as pessoas, a sociedade, possa ter um olhar diferente, entender sobre a lei, mas como a gente estava conversando aqui antes, não é só aplicar a lei, é entender o contexto também de toda essa situação. Quem é Edinaldo Filho? Meu nome é Edinaldo Filho, né? A gente se conhece há pouco tempo, assim, de forma mais próxima para conversar, mas eu atuo desde os primeiros períodos na Defensoria Pública, aí concluí a faculdade, continuei na Defensoria Pública, e foi exatamente nesse órgão onde eu tive mais contato, né? Com mães atípicas e com situações desse tipo. Atualmente, eu tenho uma sociedade com a minha irmã, a Edmara, no F Advogados, e também faço parte da Luba Advocacia, né? Dos meus amigos José Edson e Laura. E aí, como são dois escritórios e a atuação é ampla, a gente acaba tendo contato com várias situações exatamente sobre esse tema. Inicialmente, gostaria de parabenizar pelo projeto, pela atitude. É muito difícil iniciar um projeto. São vários desafios, a gente sempre é comparado com quem está há mais tempo e sempre tem várias situações desse tipo, mas eu queria dizer que você já começou muito grande e muito Obrigada. bem. Os detalhes, desde o momento do convite até agora, você foi extremamente cuidadosa, delicada e profissional em tudo. Então, tenho certeza que já é um sucesso e também desejo que continue sendo. O Pode Incluir já é algo que eu levarei para a minha vida. Obrigada, doutor. E por onde eu passar, essa mensagem eu pretendo levar para que as pessoas tomem conhecimento. Fico muito feliz, porque como o senhor disse, vou chamar senhor, tá? Vontade. Nós nos conhecemos há pouco tempo, e assim, nos conhecemos pelas redes sociais, Isso. né? Esses dias, nos últimos dias, acho que uns 15 dias atrás, eu estava nas redes sociais e me deparei com uma entrevista que o senhor concedeu a cada minuto, e falando sobre essa questão, né, das escolas ter essa questão de não aceitar as matrículas de alunos com deficiência, né, neurodivergentes. E aí me chamou muita atenção e eu fui ler a matéria. E eu fiquei, assim, muito feliz com o que o senhor trouxe, né, trazendo realmente, como eu disse, né, antes da gente iniciar aqui, toda essa orientação e informação, porque eu trabalho, né, com famílias atípicas e no dia a dia uma das dificuldades que eu percebo, vejo, é justamente essa falta de informação, de entender, né, a garantia dos direitos para essa criança, adolescente ou jovem com deficiência, para essa família. E ali o senhor trouxe, né, e principalmente agora para essas famílias que estão iniciando, né, o ano letivo, algumas até estão na dúvida, né, qual escola colocar o meu filho, será que essa escola é inclusiva, será que essa escola vai acolher o meu filho, será que essa escola de fato vai garantir o direito, né, do meu filho e delas também enquanto família. Então eu acho assim, eu fiquei super, né, feliz com a matéria e também fui logo pesquisar de quem é, né, o doutor Edinaldo Filho, e fui lá no Instagram, enviei mensagem, falei do projeto do Pode Incluir,
e fiz o convite para o senhor estar aqui. O senhor prontamente aceitou, então eu quero agradecer, tá, pelo aceite do convite mais uma vez e dizer que esse espaço é justamente para isso, tá, para a gente construir, né, essa sociedade mais inclusiva. E eu sempre falo que não dá somente para a gente ficar só, vou criticar porque fulano não teve uma prática inclusiva. Vamos disseminar aí o conhecimento, a informação, provocar também a sociedade para que possa ter um olhar diferente para a pessoa com deficiência. E eu acho que a partir disso a gente consegue sim fazer esse trabalho e construir essa sociedade mais inclusiva. Sim, eu acredito que para o objetivo do seu projeto, como você falou no início, né, mandar uma mensagem para as pessoas que precisam saber quais são os seus direitos e para aqueles que precisam cumprir o que a lei diz. Seria exatamente como agir diante de uma ilegalidade. Não só numa recusa de matrícula, mas qualquer ilegalidade, como é que a gente age? Não é? A forma como a gente vai agir, ela é decisiva para como a gente vai cobrar os nossos direitos. Então, eu fico imaginando uma mãe sabendo que tem o direito de matricular o seu filho numa escola, chegando lá, fazendo essa solicitação e tendo a recusa. Como é que ela vai reagir? Não é? Será que essa mãe ela vai ter a calma, a tranquilidade de lembrar o que precisa fazer para registrar? Então, assim, eu acho que a mensagem inicial seria tudo que a gente conversar aqui, que as mães, ou os pais, ou o responsável visualize que manter a calma, prestar atenção para registrar é fundamental e decisivo para um processo judicial, no quesito processo judicial. Porque, às vezes, existe um constrangimento, sim, uma humilhação em alguns casos. Infelizmente, a pessoa que passou por isso não consegue comprovar. E aí fica naquela questão, naquele dilema e gera esse sentimento de impunidade. Ninguém vai ser impune e vai passando de uma mãe para outra e as pessoas acabam deixando de procurar lutar pelo que é seu de direito, né? Exatamente. Então, a primeira dica aí já aconteceu uma situação de ilegalidade, aconteceu uma situação em que você entenda que o seu direito foi lesado, você deve registrar. Peça por escrito, mantenha calma, por mais que dê vontade de dar um grito, às vezes, né? Você vendo ali, é seu filho. Por mais que dê vontade de fazer isso, você mantenha calma, registre, formalize, peça para entregar isso por escrito, porque certamente isso vai ser decisivo. Depois que você tiver com seu papel escrito, aí você pode desabafar. O doutor Edinaldo, e é importante também a gente destacar aqui que esse episódio, falando sobre esse assunto, né, não é com o objetivo de estar aqui querendo trazer prejuízo para as escolas, né, para os nossos gestores, seja da rede privada, seja da rede pública, pelo contrário, como estávamos até conversando sobre isso. É para que até algum assunto, alguma coisa que a gente possa trazer aqui, o senhor principalmente em relação à lei, a escola possa, né, estou fazendo isso, não estou fazendo isso, e aí dizer, não, a gente precisa mudar aqui, então a gente precisa fazer diferente. Cícera, mas as escolas sabem, nem sempre. Sim. E a gente sabe que essa área é uma área que está em constante também transformação. Nós tivemos aí no ano passado um novo decreto, foi reformulado em relação a essa questão das escolas especializadas, e muita coisa mudou em relação à formação com profissionais, professores, né, do AEE. Então, assim, são várias coisas que a gente precisa. Eu acho que aqui é o espaço justamente para isso. Então, é para construir essa sociedade inclusiva, esse caminho, né, de inclusão juntos. Né? Eu, enquanto profissional aqui na área, trabalho com família, educadora parental, o senhor na área jurídica, que eu tenho certeza que o seu maior propósito é ajudar, é direcionar, é orientar, não é prejudicar. Né? Mas, às vezes, a pessoa vai lá e realmente faz algo que o senhor precisa realmente trazer para que ela possa realmente, né, passar por essa punição. Então, o objetivo é justamente ajudar escolas, ajudar os nossos gestores e as nossas famílias que muitas vezes se sentem perdidas, sem saber o que fazer, passam por constrangimentos,
né, situações ali onde não sabe o que fazer, não sabe a quem procurar. Então, é isso que a gente quer trazer também aqui nesse episódio. A gente já deixa uma dica para as escolas, então. Da mesma forma que eu deixei essa dica para os responsáveis das crianças, também fica uma dica para a escola. A partir de um momento que um responsável pediu que formalizasse algo, então a escola deve criar uma dinâmica interna para que esse documento ele seja feito após passar por algum setor que avalie se a conduta que a escola está tendo ela é legal ou ilegal. Porque a partir daí, a própria escola vai estar se blindando de passar por situações que a prejudique. Como você disse, pode ter uma situação que a escola não sabia que era certo ou que era errado, ou o funcionário era novato, enfim, várias possibilidades. E ali está tudo no automático, a pessoa fez a negativa, entregou, e aí o crime ali, a irregularidade, ela foi formalizada. Então, para as escolas é exatamente isso. Como a gente sabe que gerir uma escola é muito difícil, né? Tem muitos funcionários, lidar com todo mundo, e isso não faz com que a atitude do funcionário elimine a culpa da escola. Sim. Então, se existir uma programação para que, olha, a partir de hoje, todas as notificações, tudo que for formalizado vai passar pela avaliação do jurídico. Então, qualquer pessoa pode pedir, o jurídico avalia para ser feito. Então, se um pai pediu, meu filho foi negado isso, ou foi solicitado um acompanhante, pago pela família, enfim, qualquer ilegalidade. Quando o jurídico vê, vai dizer, eita, gestor, é o seguinte, aqui está errado. E se a gente vai, quando formalizar isso aqui, essa mãe, esse pai, essa tia, esse avô, eles vão procurar a justiça e a gente vai ser punido. Então, nesse momento, é quando a escola vai dizer, isso. Epa, liga um alerta, estamos errados, vamos corrigir o erro. Chama essa família para uma conversa, corrige, conversa, não tem problema. O índice de conciliação nas minhas atuações, ela chega a 80%. Que coisa boa. Então, seja no divórcio, na pensão alimentícia, quando não tem jeito mesmo, porque o objetivo não é que essa mãe processe a escola. O objetivo é que essa criança tenha os direitos dela garantidos. Exatamente. E muito além do que diz a lei. Exatamente. Mas que ela tenha uma vida digna, uma participação, uma vida escolar digna. Sim. Né? Como o objetivo é esse, a intenção de registrar, criando um protocolo dessa forma, facilita para os dois lados. A mãe está resguardada, se a escola quiser cumprir a parte dela, e a escola de se atentar que aquela solicitação da mãe pode ser um alerta. Podendo estar errando em algo. E, assim, uma das coisas que eu trago muito, assim, né, na minha prática diária, inclusive com a experiência nesses últimos anos, trabalhando com famílias atípicas, trabalhando também com os profissionais, escutando esses profissionais, eles trazendo os desafios, que é receber esse aluno na sala, não saber lidar com questões de comportamentos, né, interferentes, desafiadores, e aí chegam hoje em dia, não é só autismo, são síndromes raras e tantas outras, né, deficiências, e não saber como. Eu falo muito isso para o professor, principalmente o professor que está na sala de aula, no chão da escola, independente se é rede privada ou pública. Eu disse, está tudo bem você não saber lidar. Agora, você também, de você pedir ajuda quando você precisar. Dizer, eu não sei lidar, eu não estou conseguindo, né, conduzir esse processo aqui desse aluno. E aí cabe à escola trazer para esse profissional, para esse professor, condições para que ele possa, de fato, estar aí mediando a situação. E eu sempre falo também, né, por isso que eu até desenvolvi um método que é os 3 pilares da inclusão: acolher, escutar e orientar. Eu sempre falo, não dá para você incluir se você não usar esses 3 pilares, porque como o senhor falou aí nas conciliações, nos processos, acolher é muito mais do que você só ser, sou bonzinho, fui educado com aquela família. É você, de fato, se colocar no lugar, de você entender a dor daquela família, o desespero daquela família, que muitas vezes estão ali, né? Chegam armados ali, né, na escola, no sentido figurado, de dizer...
Eu quero que o direito do meu filho aqui seja garantido, o nosso direito, eu quero que o meu filho realmente se desenvolva. E de você escutar várias situações da família chegar assim, e de repente, quando eu sento, eles respiram, eu digo, eu entendo você, eu compreendo, realmente é muito difícil. Aí eu já percebo que já vai. E aí a gente começa, né? Eu vou começar a escutar, e aí eu percebo o quanto essa conversa, né, e faz total diferença. Então, assim, é a escola realmente entender que não consegue fazer nada sozinha. O professor não consegue fazer nada sozinho, então é trazer a família para dentro, é trazer a família para construir junto todo esse processo. E a família entender que não é só responsabilidade da escola, que aí a gente também vê no dia a dia muitas famílias aí negligentes, acaba que só quer depositar a criança lá na escola e a escola que tome aí a responsabilidade. E não é sobre isso. Quem mais conhece a criança, aquele adolescente, é a família. Quem mais vai conseguir ajudar é a família. E hoje existem estudos que comprovam. Quanto mais a família ela participa, né, desse processo, essa criança ela vai conseguir se desenvolver, vai se regular melhor. Com certeza vai fazer total diferença na vida dessa criança neurodivergente ou com deficiência. Sim, e assim, claro, nosso Brasil precisa ainda de muitas melhorias, Sim. mas benefícios vinculados a pessoas com deficiência é exatamente para que exista esse suporte, para que a pessoa que está recebendo aquele salário possa dedicar um tempo a mais à criança, né? Então, a mãe responsável por uma criança que está recebendo um benefício em nome dela, o objetivo é exatamente que ela tire parte do seu tempo ali para dedicar a dar esse suporte às escolas. Então, o objetivo, né? O objetivo mesmo, eu espero que compreendam quando o meu filho está recebendo um benefício, é um benefício dele, para as despesas dele, certo? Quais despesas dele, certo? E nessas despesas dele está também a sua participação. Então, mãe, pai, o responsável ali, quando foi pensado na soma. Claro, é mínimo. Né? Quem tem contato com a criança especial sabe que é mínimo, o valor é mínimo, mas contribui, mas ajuda. Né? Se aquela mãe não tivesse aquela renda, seria muito mais difícil. O apoio que talvez seja pouco, não seria nenhum. Então, que as pessoas possam visualizar dessa forma. Eu já está existindo esse benefício para que eu consiga ter um tempo a mais, dar um apoio à escola para a gente lidar com essa situação de adaptação, desse primeiro momento aí da vida escolar desses menores, o jovem ou adulto. Ô, doutor, e assim, na sua prática diária, na sua experiência aí, o que é que mais chega para o senhor em relação a situações de escolas, né? Eu sei que pode, recusa da matrícula, que como eu vi na entrevista que o senhor trouxe, mas o que é que mais chega em relação à questão das famílias, em relação a ter uma criança neurodivergente com deficiência? No meu caso, o número de ações ou de tentativa de conciliação nem foi um número maior por conta de recusa. Hoje a rede pública tem ótimos profissionais. Eu tive sobrinho que estudou em escola pública. Minha mãe é professora de escola pública, professora de uma creche. Então, eu conheço o trabalho dessa instituição. Tem como a diretora Magna, a coordenadora Roseane. Inclusive, eu e minha irmã, a gente aqui em Arapiraca? Não, em Limoeiro de Nadia. Mas, inclusive, lá em Limoeiro, né, é o prefeito Marlan, né? Isso. Referência à educação, nos últimos tempos, se tem se destacado muito. E aí eu fui para a formatura desses pequenos, né? Elas nos convidaram, fez um convite e a gente foi. E eu fiquei percebendo o trabalho delas. Hoje, cada criança tem um cuidador na sala. E o carinho, o zelo, não saiam de perto, a atenção. Quando a minha mãe prepara a atividade, o trabalho vai... Às vezes, o concurso é de 40 horas, vai muito além.
O que esses professores da rede pública sentam, madrugam, elaborando material e pensando, inclusive, nessas crianças que eles precisam construir uma tarefa para adaptar, para que a tarefa esteja adaptada a elas, é incrível. Então, assim, eu vejo essa preocupação, essa doação, não só na rede privada, como algo, estou pagando, tem que fazer, mas principalmente na rede pública, onde todos os profissionais se entregam para poder contribuir de alguma forma, né? Estou fazendo a minha parte. Como eu posso ajudar fazendo a minha parte? E respondendo a sua pergunta, o maior número de ações são de mães atípicas, na verdade. O número maior de contato são de mães que deixam de se divorciar ou entram no processo de divórcio e por ter um filho com algum ser autista, ter um TDAH, está fazendo um tratamento, enfim, tem alguma despesa com a criança, preferem viver um casamento falido do que se divorciar. Ou aquele divórcio se torna extremamente desgastante. Então, a ação que a gente conseguiria resolver ou conciliar em pouco tempo se arrasta por longos períodos, porque muitos dos ex-companheiros ou companheiros se aproveitam da situação para prender a mulher. E aí, muitos foram os casos de a mulher estar decidida, já ter sido traída, já, enfim, o casamento apanhava. E quando a gente sentava para conversar, que eu ia ali, ela sem me dizer. No fim da conversa, quando eu ia puxando o porquê, ela estava na dúvida ali, insegura, ela dizia, eu tenho receio de como eu vou criar meu filho sozinha. Então, isso é muito mais comum do que o que se imagina. O número assim, eu posso dizer que é alarmante. Então, eu acredito que em sua grande, grande, grande maioria dos divórcios, onde a decisão vem da mulher, se ela tiver filho, eu acredito que 98% vai pensar nos seus filhos. Com certeza. Antes de tomar a decisão. E é interessante o senhor trazer isso, porque no trabalho, né, com as mães atípicas, são famílias, mas principalmente são as mulheres. E aí, quando a gente pergunta sobre sonhos, sobre projeto de vida, elas trazem os sonhos, mas é tudo para os filhos. Que o meu filho ele possa ler na escola, que o meu filho possa aprender, que ele possa ter na escola um lugar realmente que acolha, que o meu filho possa um dia trabalhar, que ele possa se formar. E aí, quando eu trago para elas, né, e vocês? E o seu sonho para a sua vida? Não sei. Então, é muito sobre os filhos, bem mais, né, do que sobre elas. E eu trago muito isso para elas, nesse sentido de a equipe também, que nós trabalhamos, que elas precisam cuidar delas, estar bem, para poder cuidar dos filhos. Então, se essa mãe não está bem, essa mãe ela não vai estar disponível emocionalmente, né, para cuidar. Então, é o cuidar de quem cuida. E é bem interessante que também essa mãe, isso vai estar interferindo, impactando na vida escolar dessa criança. Porque como é que essa mãe ela vai estar para a escola, vai estar nessa parceria com a escola, né? E como a criança vai reagir vendo um casamento falido, onde os pais só brigam, onde a mãe pode estar apanhando do pai? Como é que essa criança vai? Qual vai ser a evolução dessa criança? Que já tem a condição, por exemplo, um transtorno do neurodesenvolvimento, por exemplo. Exatamente. E aí isso já vai impactando ainda mais a questão comportamental dessa criança, exatamente. Né? O mais triste que eu visualizo é que alguns casamentos, o gestor, eu falo dessa forma separada porque em sua grande maioria, em sua grande regra, é sempre assim. O homem e a mulher, e o genitor é o que paga a pensão. E o que acontece? Enquanto estão casados, o que ele pode contribuir é 2.000, 3.000. Dá para pagar uma terapia, dá para pagar uma medicação, dá para pagar várias coisas. E quando se separa, eu só posso pagar R$500. E eu já cheguei a perguntar, né? Sentava com os dois e dizia,
Tá, mas quando você pagava quando era casado? X. E quando você pode... Eu juntava as perguntas, deixava uma ao lado da outra para ver... Eu não conseguia acreditar que a pessoa estava me respondendo que estava casada há 15 dias atrás e podia pagar 3 mil. E agora que está separada, na mesma condição financeira, só pode pagar R$ 500. E muitos, eu acredito, que esquecem da condição do filho. Esquece que aquele filho precisa de um suporte. Um suporte maior que as outras crianças. Então, como é que não pensa nisso ao decidir qual é o valor? Não coloca a mãe, antes de se divorciar, coloca o filho em primeiro lugar. Como é que o pai, ao participar de um processo de divórcio, o pai não, o genitor, né? Porque pai não passaria por uma situação dessa. Mas como é que o genitor não pensa que o filho precisa dessa contribuição, precisa que ele cumpra o dever dele, né? E acaba gerando tudo isso. Então, assim, é muito triste, sabe? As falas, o público da defensoria é um público mais carente e as falas, às vezes, eu acho que ultrapassava ali, feria a mãe, ultrapassava e feria a gente. Na hora ali da briga entre eles, da discussão, ele dizer assim, em tempo de chuva ninguém passa fome. Como se fosse só abrir a boca, né, numa pingueira e as falas, né? Exatamente. Então, falar isso, a gente olhava assim, controlar uma situação dessa, corrigir, fazer com que... E aí tem também as questões judiciais, porque a gente entra com ação hoje, nem sempre a gente consegue uma resposta imediata. Né? Existe um processo, o nome é exatamente esse, processo. É um processo judicial, então são etapas. Né? E a depender da ação, do tipo de ação e do pedido, isso leva um tempo, mas nem todo mundo tem esse tempo. Se eu entro com a ação para pedir que o meu filho seja matriculado, que a lei seja cumprida, quanto tempo eu tenho? Né? Em quanto tempo você vai entrar com a ação ali que tem uma modalidade mais rápida, que sejam questões de horas, que existe. Sim. Mas não é só entrar com a ação. Você precisa se preparar documentalmente, formalizar a negativa. Isso tudo leva tempo. Nem sempre você consegue chegar lá na escola, ter a negativa, voltar, ir na defensoria pública no outro dia, chegar na defensoria, não ter fila nenhuma, você fazer o registro, a sua queixa, e no outro dia já está no judiciário e com 24, 48 horas está uma decisão. Não é assim que funciona na prática. Ô, doutor, aí em relação a essa questão da recusa da matrícula, essa mãe, independente se a escola é rede privada ou rede pública, vai fazer a matrícula do filho e a escola diz, não temos vaga. E aí existe sim vaga na escola e aí essa família, essa mãe consegue comprovar que tem vaga na escola. Qual é o primeiro passo? Que essa família, quem primeiro deve procurar? Qual órgão? O que deve procurar? Os órgãos públicos, existe a Defensoria Pública, que é um advogado público. Certo. Né? Então, a DPE, Defensoria Pública do Estado, ela serve para defender as pessoas que não têm condições de pagar um advogado e aí procuram a Defensoria Pública para ajuizar uma ação. O Ministério Público, ele é fiscalizador da lei. Então, a escola está cometendo uma irregularidade. Eu vou denunciar o Ministério Público. A escola negou a matrícula do meu filho e eu quero ajuizar uma ação para obrigar a escola a efetuar a matrícula. Eu vou procurar a Defensoria Pública. Entende? A escola está cometendo... está tendo atitudes preconceituosas com meu filho. Está tendo ali... Enfim, alguma situação corriqueira, não urgente. O que é que você faz? Você registra isso, vai no Ministério Público e formaliza a denúncia. E o Ministério Público vai ser um fiscalizador para garantir que a lei aconteça. Já na Defensoria, vai ser um advogado público, para aqueles que não têm condições de pagar, que vai cobrar que a lei seja aplicada. E aí, para aqueles que têm condições de pagar, né, que não se enquadram
Sim. A defensoria tem as regras específicas daqueles que podem ser assistidos pela defensoria, para aqueles que não se enquadram, aí contrata um advogado particular. Certo. E aí a gente está falando agora no lugar da família. E nós temos também, né, aqui nos acompanhando, escolas, como eu falei inicialmente, gestores. Existem também as situações daquelas famílias também que colocam o filho na escola. A escola tem todas as estratégias, né, para poder contribuir com esse desenvolvimento, tem adaptações, e tem o PEI, tem PDI e várias outras ferramentas e estratégias, mas, por outro lado, a família é omissa, a família não participa, a família não contribui, de repente a escola solicita laudos, exames, até para contribuir, né, para que a equipe possa estar dando aí conduzindo, né, todo esse processo com essa criança e essa inclusão de fato aconteça, essa criança possa realmente estar ali se desenvolvendo, porque o intuito da escola, vamos dizer assim, dessa escola, não seria essa criança estar somente matriculada. E aí, o que é que essa escola também pode estar buscando? A minha sugestão seria o conselho tutelar, por exemplo. Procura um órgão. Eu conheço alguns conselheiros que têm uma atuação maravilhosa. Então, convida, vai lá, formaliza isso, mostra o que a escola está tentando fazer e o que a família está deixando de cumprir. Doutor, e mais uma vez, tudo registrado, né? Tudo registrado. Não é só família, a escola também. Eu me deparo com muitas situações e aí chega o profissional para mim, mas Cícero, aconteceu assim, assim. Eu digo, você registrou? Não, mas eu falei com a mãe. Eu disse verbalmente, né? E aí onde é que está registrado? Então, assim, reuniões que são feitas, realizadas, né? Então, ali a família está ciente, o que a escola solicitou, os encaminhamentos que foram feitos, e a família assina, né? E aí eu trago muito essas orientações, tanto assim, né, para a escola, para os profissionais também, porque a escola também precisa estar atenta a isso, porque às vezes está fazendo toda a sua parte, é bem desafiador, inclusive, e aí a família simplesmente, né, se omite. Sim. E a escola que acaba se responsabilizando por todo o processo. A escola percebeu que a família está sendo omissa, faz o ofício, mas faça sempre o ofício ou a solicitação de forma dupla. A via daquele que está sendo notificado e a sua. Então, está solicitando um laudo. Vai ter as duas vias, o pai, a mãe ou o responsável vai assinar um recebido e vai ficar com uma cópia. E aí a escola vai guardar. E a solicitação que o senhor orienta é mediante ofício. Isso, o requerimento. Qualquer solicitação. Certo. Vai fazer a solicitação, ao invés de entregar só uma via solicitando, entrega duas para que a pessoa dê um recebido. Que a pessoa está dando ciência de que recebeu, tá ali, está ciente da situação. Olha, o seu filho está passando por um período de mudança aqui, de humor, e a gente está suspeitando que é algo que acontece fora do ambiente escolar. Ele pode não estar tendo, por exemplo, uma menina pode não estar querendo ter contato com um homem, né? E aí a criança ainda, ou não, por conta da deficiência, não fala, não expressa bem, e a escola não consegue identificar o que está acontecendo com aquela criança, né? E aí tenta conversar com a família, e a família logo abre uma recusa ali, cria um bloqueio, uma parede. Então, a escola precisa estar resguardada disso, sabe? Então, a escola precisa notificar o conselho tutelar, notificar a família, no sentido de que, olha, toda vez que chega o porteiro, se o porteiro chegar próximo, a menina se agita muito, começa a chorar. Aí a escola fez testes. Colocou professor de educação física, professor de matemática, colocou todos os homens da escola para passar por perto, e com todos ela reagiu do mesmo jeito, coisa que não acontecia antes. Então isso é um alerta. O que é que eu vou... Então, se aqui na escola já observou e viu que não tinha nenhuma anormalidade, então pode ser que seja algo fora da escola. Vou notificar a família para que a família tenha ciência de que a gente passou, né, a informação de que a escola não tomou conhecimento e guardou isso. Não, convida aqui, convidar para tratar de um assunto, assina aqui, por favor, recebido, e você volta tal dia. A pessoa voltou tal dia e contou a situação,
a responsável, a pessoa que estiver ali à frente da situação, registra que a pessoa compareceu, e aí arquiva junto com essa notificação e guarda. Porque aí, dessa forma, e acompanha também, né, pelo bem da criança, do adolescente. Mas, dessa forma, a escola vai estar ficando resguardada de que está agindo, de que está fazendo o que está dentro das suas possibilidades. Né? O que estiver dentro da possibilidade da escola, a escola vai lá e faz. Doutor, outras situações assim que acontecem também no ambiente escolar em relação aos profissionais, principalmente agora, início de ano. As crianças, né, vão chegando na escola, alunos novatos e tudo mais, e aí muitos profissionais, eles já, até pela habilidade, né, do dia a dia, de estudos, de capacitação, já começam a observar o comportamento das crianças. E aí a criança não tem laudo, né? E aí eles ficam com receio até de trazer isso para a família. Como a família vai acolher essa fala é uma das coisas também que eu trago muito para eles. Como você vai estar trazendo isso? E da importância de sinalizar para a família. Só que em algumas situações o profissional vem trazer para a família de forma acolhedora, não diagnosticando, porque eu sempre falo, o professor, qualquer profissional, né? Ele não é, por exemplo, profissional, um neuropediatra, por exemplo, para poder dar o diagnóstico, para poder dar um laudo. Você pode sinalizar, registrou as observações que você fez em relação àquela criança. Quando for perguntar à família, né, ó, eu percebi que a criança, né, o aluno tal, ele se comporta dessa forma, faz isso, faz aquilo. Em casa, ele faz isso também? Como é essa rotina? Ou, de repente, eu percebi que ele mudou nesse comportamento aqui, aconteceu alguma mudança de rotina? E aí começa de uma forma com a família, né, leve, para ver se a família também ela consegue estar trazendo informações. Mas, ainda assim, existem aquelas famílias que têm realmente essa resistência de entender, às vezes até enxerga que existe sim, né, uma questão ali comportamental da criança, que pode sim receber futuramente um diagnóstico, mas não existe, existe aquela não aceitação, é como se fosse passando por aquela questão de um luto, né, até quando recebe um diagnóstico de não aceitar, passar tempos e tempos sem aceitar. Nesse caso, né, que esse professor ele vem a fazer as observações e aí essa família de forma alguma, ela se interesse por isso ou queira buscar ajuda, por exemplo, né, de um profissional para poder essa criança fazer um acompanhamento, passar por um processo de avaliação. O que é que o senhor traz de orientação também para essa escola? Normalmente não existe, normalmente, né? Claro que existe, mas normalmente sempre tem mais de um responsável pela criança. A minha primeira orientação, e é o que eu vejo dar mais certo, é você tentou com um, tente sempre com o outro. Às vezes o pai é mais resistente, a mãe não é. Às vezes a mãe é mais resistente, o pai não é. Então, antes de ir para... É como a gente conversou no início. O objetivo é ajudar aquela criança. Sim. Não é uma quebra de braço entre escolas e pais. Não, muito pelo contrário. O objetivo é ajudar. Então, as pessoas podem ser casadas, mas elas podem ter pensamentos diferentes, visões diferentes. Então, se você tentar com mais de um membro da família, a chance de dar certo é muito maior do que você concentrar naquela pessoa que já está com aquele bloqueio. Então, tentou com um, não deu certo. Pronto, agora eu vou tentar com outro. Agora eu vou tentar de outra forma. Um exemplo. Ao invés de ser direto, quando foi fazer perguntas e percebeu que a mãe, ou o pai, ou o responsável já sabia, já tinha percebido, mas não aceitava, você comece a fazer relatórios do desempenho daquela criança. Em uma próxima conversa, já não chegue apenas com a fala. Às vezes é difícil compreender a diferença do desenvolvimento de uma criança para outra só com a fala. O filho em casa, para ele tá tudo certo, o menino sobe no sofá, pula, brinca. Então, não percebeu ali que existe, o que vai ter que ele vai sofrer consequências se não tratar essas questões logo. E aí, não consegue visualizar isso. A partir do momento que você coloca um menino na mesma idade, que estuda na mesma série, com o mesmo professor, e mostra o desenvolvimento de um e de outro, diz, eu estou preocupado exatamente por isso,
pelo futuro do seu filho, porque esse aqui está com esse resultado e esse aqui está com esse. São a mesma idade, tem o mesmo... Aí isso pode despertar na pessoa, pode fazer com que a pessoa visualize melhor a diferença. E se nada adiantar, o órgão que eu tenho mais contato e que eu sei que atua muito bem nessas questões é o Conselho Tutelar. Os conselheiros, eles dedicam a sua vida diante da sua profissão para acompanhar esse trabalho em casa, que é o decisivo para situações como essa. Então, investigar o que acontece em casa é muito importante para resolver as questões da escola. E assim, é muito importante a gente estar trazendo também que vai existir situações onde essa criança ela vai ter... A professora observou algumas questões comportamentais, mas, tipo, não é só... Tipo, a primeira semana de aula eu já observei, eu já vou chamar a família, porque pode existir N situações, e não necessariamente ser para um diagnóstico, para um laudo, para um autismo ou uma outra deficiência ou transtorno. E o professor também, né, em algumas escolas, eu acredito que isso possa acontecer também. O professor vem, fala com a família, mas a família aí não tem nenhuma, né, resposta da família. Então, existe uma hierarquia também dentro da escola. Sim. Existe coordenação, existe gestão. Então, assim, é para que quem está aqui nos assistindo, principalmente, né, os profissionais aqui de escola, seja privada ou pública, entendam que não é só observar, né, de qualquer jeito e já sinalizar para a família se precipitar, ou se não o próprio professor mesmo já querer já resolver, né, do jeito dele, como ele acha, e entender que existe dentro da escola essa hierarquia, né, e é um trabalho que deve trazer para coordenação, gestão, para que juntos possam sentar e pensar em como vai estar trazendo isso para a família e trazer a família para perto. Eu achei bem interessante essa sua dica de conversa com um não dá certo com o outro. E é bem interessante, quando eu estou atendendo casais, por exemplo, né, pais, é nítido os estilos parentais diferentes. Então, um que é mais autoritário, o outro é permissivo, é negligente, outro é aquele que é mais o preparador emocional. E é por esse caminho mesmo, de você ir trazendo justamente para aquele que você vê que consegue entender melhor, vai ter aquele que é mais resistente. E a gente sabe também que não é fácil para um pai, para uma mãe, aceitar um diagnóstico. Para aquela escola, para aquelas escolas, né, que tiver a sorte de ter você como profissional atuando, Obrigada. o meu conselho, por exemplo, é que procure a profissional que se dedica a isso, que é uma profissional na área, né? Essa pessoa certamente terá uma facilidade, ela vai ter tido contato com casos semelhantes, então para ela o caminho é muito mais curto para chegar na solução. Às vezes, por mais que a intenção do professor seja muito boa, de querer ajudar, ele não tem o conhecimento amplo de vivência mesmo na prática, porque assim, com o seu trabalho você teve contato com várias famílias, Sim, com várias situações, e isso amplia a possibilidade de tratar aquela demanda. Quando chegar aquela demanda, você vai dizer: essa criança aqui é praticamente o mesmo caso do João. Essa criança aqui é praticamente o caso do José, da Maria. E aí você já viveu aquele outro caso, então isso facilita muito. doutor, Né? eu fico assim, muito feliz. Hoje estamos em 2026, eu comecei esse trabalho em 2022, há 4 anos atrás, e aqui em Arapiraca, pioneira, né, com educação parental. E onde eu chegava, até hoje mesmo, quando eu chego, se pergunta o que é um educador parental, não sei. E aí, eu, né, um profissional que trabalha com famílias, e hoje eu fico muito feliz, assim, né, hoje eu estou atuando na Escola Virgem dos Pobres como educadora parental, atendendo famílias também, nesse processo de orientar os profissionais, tá? Desenvolvendo um trabalho também com eles para justamente como esse profissional, seja professor, um cuidador, um coordenador, ele pode lidar com essas famílias no geral e as famílias atípicas, porque eu sempre falo, a forma como você fala, a sua postura, se você acolhe, se você escuta, vai fazer total diferença num atendimento, numa situação que você vai trazer para aquela família. Então, eu fico feliz em hoje poder ter esse espaço, porque eu não imaginava, né, quando eu fui para essa área mesmo, sou realizada com isso, e eu não imaginava de fazer um trabalho dentro da escola,
né? E eu percebo, como o senhor disse, o quanto facilita quando já traz, porque aí eu já vou direcionando, ó, isso aqui a gente pode trazer aqui, ó, para esse profissional, de repente eu já vejo para a psicóloga da escola, essa criança está precisando, né, ou esse adolescente, e aí eu já vejo a situação, não é nada demais isso aqui, trago a família muito ansiosa, a família achando que o filho já tem também algum transtorno, e a gente quando vai observar, traz para elas os relatórios, né, as situações do dia a dia, mostra que não é, ou se não, que os relatórios mostram, né, algumas alterações comportamentais, então já encaminha para que passa para um neuropediatra, para que possa fazer essa avaliação, que é o profissional, né, indicado para poder dar esse laudo e fechar diagnóstico, e eu percebo o quanto isso faz a diferença e o processo na escola se torna mais leve, né? Quando a gente tem realmente esse olhar e entende que não é só o professor, não é só o coordenador e não é só o gestor. Sim, é uma soma, não é? E deve ser tratado de forma especial, eu acredito dessa forma, que deve ser tratado de forma especial. E para ser especial, precisa de especialistas. Então, as pessoas que se dedicam a uma área e se tornam especialistas, elas são as melhores pessoas para lidar com algumas demandas. Principalmente em demandas especiais como essa. Então, tem um profissional, tem a sorte, né, de ter um profissional como esse na escola, viu a demanda, inicialmente passe para ele, porque vai ser muito mais prático, mais fácil e mais seguro tratar a demanda do início, assim, do que depois que você tentou conversar com os pais, contou de qualquer jeito, fez um alarde muito grande, o pai, enfim, aí gerou um problema, depois que gerou o problema vem o profissional. Então já vem algo muito armado, vem algo muito rígido. Para tratar isso, para o profissional conseguir lidar com isso, é muito mais difícil. Não que seja impossível, mas é muito mais desgastante para todos. Então, para as escolas, é criar protocolos. Do jeito que a gente falou sobre a notificação. Sim, sim. A gestão cria protocolos para várias situações. Olha, a partir de agora, vamos criar um protocolo aqui para identificar possíveis crianças que precisem de um suporte. Então, a partir de hoje, quando o professor identificar, ele vai notificar a profissional responsável para avaliar. Então, assim, o protocolo é esse. O professor não pode descumprir o protocolo estabelecido e que foi ali direcionado naquela instituição. Então, a partir de agora, esse é o caminho. Daqui vem para o profissional faz levantamento, entrega para a direção vai avaliar aquele, notifica o pai. Vocês vêm, conversa, aí pode conversar com você com todos, com o professor, Sim. Enfim. Já aconteceu situações assim de precisar, por exemplo, estar gestor, estar coordenador, estar professor, até porque eu sempre falo nas escolas, o professor é que está no dia a dia com a criança. Sim. É ele que sabe, ele que entende, às vezes até mais do que muitas famílias. Sim. Porque a família, às vezes, tem famílias, né, que infelizmente, assim, não tem realmente e não quer, né, ter essa participação ativa na vida do filho. Então, esse professor, ele consegue entender, consegue fazer as observações, e aí nas reuniões, nesses momentos, às vezes precisa que ele esteja justamente para ele trazer esse dia a dia, trazer os detalhes. Então, eu sempre gosto de ir até o professor. Por mais que a coordenação me traga uma situação, mas eu gosto de conversar com o professor. E é impressionante como ele traz riqueza de detalhes. Às vezes a gente está pensando uma coisa, não vejo que é dessa forma, até porque... E aí a gente percebe também até os profissionais que fazem isso com segurança, quando também tem um preparo, né, Sim. doutor? Que é uma das coisas que eu queria trazer também aqui para pedir também a sua orientação. A gente sabe que é desafiador hoje em dia, sempre foi, mas hoje os números a gente sabe que são bem maiores em relação a crianças, né, nas escolas que tenham alguma deficiência, que seja neurodivergente, independente se é rede privada, se é rede pública, e a gente sabe da necessidade de existir profissionais capacitados para poder estar no dia a dia com essas crianças. Aí, quando vamos, por exemplo, para um cuidador na escola da rede pública, infelizmente, muitos municípios, né, a gente percebe que coloca qualquer pessoa. É como se fosse para ser a babá da criança. E a função do cuidador não é essa,
não é ser babá. E eu falo muito também isso em treinamento parental para as famílias, porque às vezes também a família acaba querendo que o professor, que o cuidador seja a babá, né, da criança. E eu falo muito isso para a família, que ele está ali para apoiar, para dar suporte. E ele está ali também para estimular, para desenvolver a habilidade da autonomia dessa criança, para a independência dessa criança, e a família em casa também precisa dar continuidade a isso, né? E aí, nesse contexto, a orientação jurídica que o senhor traz em relação a municípios, né, a escolas, que ainda insiste em colocar qualquer pessoa para estar nessa função de cuidador. A lei é muito clara no que diz que a escola precisa se adaptar à lei, não a lei à escola. A lei diz que precisa de uma pessoa especializada, né? Então, não pode ser qualquer um. Eu posso pegar ali uma pessoa sem experiência nenhuma, sem nenhuma formação, sem nenhuma orientação. Muitas das vezes nem a orientação, o básico, né? E aí, pega uma pessoa dessa e coloca para cuidar da criança. Tá colocando até a criança em risco, porque tem que ser cuidado de forma especial. Eu peguei um relatório ano passado, fui ajuizar uma ação, e no relatório da escola, e aí eu aqui parabenizando a escola da rede pública, né? O relatório veio do desenvolvimento da criança nos últimos 2 anos. Veja, uma cuidadora que fez um relatório, participou junto com a professora titular da sala, durante 2 anos, ficaram 2 anos consecutivos acompanhando essa criança, ela participou. E nesse relatório tinha um desenvolvimento dessa criança, de como ela chegou segurando o lápis. Eu não lembro agora os detalhes, mas dizia assim, que data tal, a criança não tinha coordenação motora, que aí depois, tal data, já começou a fazer dessa forma, começou a compreender, enfim, o relatório extremamente detalhado. Nesse detalhe você percebe a importância de ter um profissional, de ter alguém que entenda que o seu papel não é ser babá, é que a função de cuidador vai muito além de ser babá e que faz uma total diferença. Se aquela criança estivesse com uma babá, não teria desenvolvido daquele jeito. Com certeza. Veja, o relatório de 2 anos, a criança que entrou lá e a criança do fim do relatório, você percebia uma evolução gigantesca. E isso não eliminou a necessidade da criança de receber um benefício. Às vezes, o pai, a mãe mascarenta tá ali, diz, vai fazer um relatório, porque meu filho está evoluindo. Quero não, isso aí não, senão daqui a pouco eu perco o meu processo. Doutor, é tão importante o senhor trazer isso, porque às vezes quando você vai falar sobre autonomia e independência, aí algumas famílias pensam assim, mas se ele ganha autonomia e independência, começar a fazer as próprias coisas dele, e aí será que ele vai continuar recebendo o benefício, né? E é bem interessante isso. Os pais, as mães, os responsáveis, eles deveriam torcer para que o filho fosse independente, né? Deveriam querer muito que isso acontecesse para que o filho não passasse por para que não tivesse uma condição como essa. Então, evoluir não quer dizer que a pessoa deixou de ter uma necessidade. E o direito garantido, né, doutor? Exatamente. Então, existem graus e a evolução não está diretamente ligada com o fato da pessoa não ter o direito de algo. E eu falo muito, por isso que hoje em dia, né, o correto é a gente falar pessoa com deficiência e entender que essa pessoa, fulano tem deficiência, autismo, ele está fazendo um tratamento. Eu digo, olha, não está fazendo tratamento porque ele não vai tomar um remedinho. Sim. E o autismo vai passar, né? Ele está passando ali por aquelas terapias, é um transtorno que ele vai ter para sempre. Então, aquela criança que tem um nível de suporte 3 e de repente ali com as terapias, com estimulação da família, com a escola também contribuindo, essa criança, ela vai ter ali uma autonomia, uma independência e pode sair do nível de suporte 3 para um 2, mas só que essa criança não vai deixar de ser autista. Exatamente. Então, essa criança sempre ela vai ser autista e vai ter o seu direito, né, garantido por lei. Infelizmente, nós estamos em 2026.
Muita coisa eu sei que evoluiu, eu não sou daquela pessoa que fica falando só reclamando, não tem inclusão, mas eu vejo muito que muita coisa evoluiu. Sim, Quantas leis, né, nós sim. temos aí e que garante o direito da pessoa com deficiência. Hoje em dia a gente vê também um olhar para o cuidador, é algo, uma bandeira que eu levanto, que eu defendo, porque não tem como essa criança, esse adolescente, ele ser cuidado, ele receber estímulos, porque imagina, doutor, uma criança que ela está ali, a mãe solo, não trabalha fora de casa, vive de um benefício, né, social, e aí essa mãe, ela vai para as terapias a semana inteira, para as terapias. E essa mãe, ela já está esgotada, sobrecarregada, e aí traz a orientação dos terapeutas, olha, em casa você precisa fazer assim, fazer... Essa mãe, ela quer descansar muitas vezes, ela quer ter um cochilo, ela quer ter um tempo para comer, ela quer ter um tempo para tomar um banho sossegado. Então, assim, é muito importante também a gente trazer que muitas vezes, que existe muitos julgamentos também em relação a essas mães atípicas, não estimulou, o filho não está desenvolvendo porque a mãe... Porque existe também todo um contexto, existem realidades diferentes, existem particularidades também. A gente não está aqui dizendo que não é responsabilidade da família, mas é entender realmente esse contexto. Então, quando existe esse olhar para você cuidar do cuidador, quem sai ganhando principalmente vai ser essa criança e esse adolescente que tem deficiência. Eu acredito que o mundo seria melhor se pensássemos que em uma situação como essa, onde existe ali uma criança com deficiência, o principal objetivo é melhorar a vida daquela criança com deficiência. Exato. O meu objetivo é processar a escola, então não tem sentido essa causa. Perfeito. O objetivo é processar a professor, o diretor, ganhar dinheiro ou limpar a minha honra. Não tem. O objetivo é mostrar para a sociedade que a minha escola é inclusiva. E aí eu vou botar cartazes, vou fazer projetos. Isso. Não tem sentido. Não é sobre isso. Né? Se todos tiverem como objetivo ajudar, contribuir, Perfeito. somar com aquela criança com deficiência... Olha, estamos caminhando para os finalmente aqui do Pode Incluir e eu estou muito feliz. Não conheci o senhor e recebê-lo aqui no Pode Incluir. O senhor está finalizando com essa fala, porque o propósito aqui do Pode Incluir é justamente esse. É para que as pessoas realmente tenham esse olhar para a pessoa com deficiência, entenda e reflita. O que é que eu posso fazer? Quais atitudes e comportamentos, né, no dia a dia eu posso contribuir para que a pessoa com deficiência ela tenha uma vida digna, ela tenha o seu direito garantido, ela possa ser protagonista da sua própria história. Eu não posso estar olhando com esse olhar capacitista, tem deficiência, é incapaz, não consegue. Como eu posso contribuir, né, para uma vida melhor para uma mãe atípica? Como eu posso contribuir melhor para a escola do meu filho? Então, como eu disse aqui desde o início, a nosso bate-papo aqui, a nossa conversa, não é sobre a gente estar querendo aqui trazer as famílias para estar aí querendo colocar as escolas com processos, Sim, não. verdade. Mas para que as escolas se enxerguem e quem está aqui nos assistindo, né, que tem escolas, que trabalha em escolas, faça uma reflexão. As minhas atitudes e comportamento, a minha prática diária está sendo condizente com a lei? E mais que isso, né, eu estou conseguindo, através do meu trabalho, de fato, contribuir com essa melhoria de vida da pessoa com deficiência? Só para antes de encerrar a minha fala, eu gostaria de encerrar, na verdade, dizendo isso. Sempre onde eu vou, eu costumo levar uma frase de um movimento que eu participo. Eu sou católico e fiz um curso chamado Treinamento de Liderança Cristã, TLC. TLC, conheço. E aí o fundador, o padre Haroldo, ele estampou na nossa camisa a seguinte frase: por mais que eu seja eficiente, eu nunca serei tão eficiente quanto todos nós juntos. Ai, que maravilha. Então, por mais que a professora seja extremamente eficiente, se não for junto com a família, com Perfeito. A diretora, com os colegas de tudo, a sala, ela não vai ser... Ninguém vai conseguir ser tão eficiente quanto todos nós juntos. Então, inclusive, eu deixo aqui dizendo para você que essa causa e as pessoas que lutam,
as escolas que tentam se adaptar, elas nunca seriam tão eficientes se não tivesse a sua contribuição e a sua participação com o seu projeto, sua doação e sua entrega. Então, por mais que qualquer um de nós, a gente tente ser eficiente, a gente consegue ser eficiente, mas nunca seremos tão eficientes quanto todos nós juntos. Eu fiquei emocionada aqui, viu? Porque é uma mensagem que o senhor traz que realmente, assim, traduz tudo que eu penso. Por isso, quando eu pensei no Pode Incluir no projeto, foi justamente porque eu disse, eu posso falar sobre inclusão, eu posso, né, oferecer um treinamento para os profissionais, como eu faço, treino profissionais, treino famílias, faço palestras, capacito, né? Mas eu quero ir além, eu quero trazer outras pessoas para contribuir com essa causa, eu quero que essas pessoas, juntos, a gente possa construir esse caminho de inclusão, a gente possa trazer informação para escolas, para as famílias, para gestores públicos, né, para que possa ter esse olhar. Então, através aqui desse canal aqui, eu posso estar levando, não só para Arapiraca, para outros estados, né, que a gente está no YouTube, então a gente sabe que é um canal que tem um alcance. Então, foi justamente disso. Por mais que eu entenda, né, eu faço um bom trabalho, eu me capacito, eu busco, estudo, mas nunca vou conseguir fazer com tanta eficiência, né, se eu não estiver com pessoas como o Senhor e tantas outras pessoas que nessa caminhada me ajudaram, me ajudam, e eu sei que vai me ajudar. Então, eu quero, assim, agradecer de coração o aceite do convite. Eu sei que não é fácil você estar aqui, né, nesse momento. Sei que teve que driblar aí, né, a rotina do dia, que é bem corrida, mas, assim, quando você aceitou, eu entendi a importância que você deu ao projeto, a essa causa. Então, doutor, muito obrigada. O senhor não tem noção do quanto foi valioso você estar aqui, as suas contribuições, o tanto de pessoas que você está ajudando, famílias, profissionais, escolas. Então, mais uma vez, muito obrigada, viu? Agradeço. É isso, pessoal. Esse foi o segundo episódio do Pode Incluir. Curtam, comentem e compartilhem. E até logo!